A ex-presidenta passou mal ontem à noite durante uma reunião online e foi internada no Hospital Moinho de Vento, em Porto Alegre. Ela ainda está no hospital para fazer exames e tudo indica que ela teve uma isquemia cerebral transitória, que é quando falta aí o fluxo sanguíneo no cérebro. Alguns exames já foram feitos, não há informações sobre gravidade no caso até o momento, Amadeu. Pronta recuperação para ex-presidente. Agora, Raniele, vamos à CPI. Está em sessão, está em recesso. Hoje é a doutora Mayra que está falando aos senadores. A sessão foi suspensa agora há pouco por 30 minutos para fazer uma pausa aqui para alimentação. Até o momento, Amadeu, o que está marcando esse depoimento de hoje de Mayra Pinheiro, secretária de Gestão de Trabalho do Ministério da Saúde, são as contradições com o ex-ministro Pazuello. O governo está gostando, sim, conversei com alguns senadores, agora aqui na saída, inclusive, Jorge Melo, está gostando porque ela está respondendo todas as perguntas, mas essas contradições, como, por exemplo, sobre a crise do oxigênio no Amazonas e sobre o aplicativo Tratikov, é que podem dar força para a reconvocação do ex-ministro, porque há uma queda de braço também nesse sentido. Mas vamos começar mostrando alguns trechos para os telespectadores de mais um dia de depoimento aqui na CPI. O dia começou com um bate-boca entre Renan Calheiros e o líder do governo, Fernando Bezerra, porque Renan Calheiros fez alusão ao julgamento de nazistas. Vamos ver. É um absurdo. Por que é um absurdo? Eu estou fazendo a introdução do depoimento. Senhor relator, é um absurdo querer comparar a situação que nós estamos enfrentando aqui com o genocídio que ocorreu na Alemanha. Não estou comparando. Respeite os judeus, tá? Respeite os judeus. Desculpe, é um absurdo. Respeite a dor dos judeus. Isso é mais do que um pré-julgamento. Eu não estou prejulgando. Isso é uma coisa odienta. Está prejulgando desde o começo. Ruth. É o que nós estamos assistindo aqui nessa manhã. Desde o começo. Odienta. Isso não existe. Isso não existe. Odiosa. Isso vai ficar registrado nos anais do Senado Federal. Peço que Vossa Excelência me assegure a palavra. Não é o momento do relatório, senhor presidente. Não estou fazendo. É isso que está acontecendo. Vossa Excelência está deixando a sessão correr de um jeito. Senhor presidente, o relator pergunta, ele não apresenta relatório. Bom, Renan Calheiros chegou a dizer que não pode afirmar que há um genocídio, mas que há semelhanças com o depoimento relatado ali no Tribunal de Nuremberg, que julgou ali os nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Agora, falando sobre Mayra Pinheiro, ela logo Daniele, no início, Amadeu. Oi. Só para contextualizar o telespectador, é que durante o nazismo houve experimentos médicos que foram julgados justamente nesse Tribunal de Nuremberg por causa da matança de pessoas para experimentos com medicação, experimentos cirúrgicos, enfim, e eram os judeus que eram as cobaias humanas destes médicos genocidas que serviam ao nazismo. Como o Renan estabeleceu uma espécie de comparação, a bancada do governo protestou e foi o bate-boca que se viu. Aliás, eu fico pensando, será que esses bate-bocas só servem mesmo para esse negócio de lacração em rede? Porque para o andamento da CPI eu não estou vendo contribuição, não. Mas vida que segue, Raniele. É verdade, viu? Eu converso aqui com eles dizem que é bem comum na política essas discussões, né? Porque são ali grupos divergentes que expõem uma guerra de narrativas que eles mesmos assumem que há essa guerra. Então, por isso que há esses momentos mais acalorados, Amadeu. Falando sobre o depoimento... Me permita lhe interromper de novo, vou colocar aqui, bota o pleno. Aliás, o que eu percebo aí nesta CPI é que, aliás, eu percebo não, há uma percepção nacional de que a CPI está substituindo o BBB, não é? Popularizou o Renan, popularizou o senador lá de... O vice-presidente da Randolph está bem popular. Omar Aziz. O Omar Aziz, o Reis, Otto Alencar.
O Heinz, que o pessoal popularizou, que ele disse que da Universidade Harvard, o Luiz Carlos Heinz, que é senador pelo Rio Grande do Sul. Enfim, aí viram personagens, viram memes. Isso, rapidamente aqui com vocês. Isso funciona positivo ou não para o país, Ananias? Áudio. A gente vê, Amadeu, inclusive nas redes sociais, no Twitter, principalmente, uma cobertura em tempo real desses debates que a gente vê na CPI. A questão é o resultado, né? O fruto que isso, de fato, vai trazer nesse momento de enfrentamento à pandemia e a expectativa sobre esse relatório final. Por enquanto, é mais fumaça do que resultado para o país. E como diria o Farol, se ele não disse isso, deveria ter dito, na guerra, a primeira vítima é a verdade. E, infelizmente, é o que estamos vendo aí na CPI. Mas vamos, então, Aliás, por que chamam ela de Capitã Cloroquina, hein, Raniele? A doutora Mayra Pinheiro. Pois é, Amadeu, ela ganhou esse apelido por incentivar o tratamento precoce e a prescrição da cloroquina, coisa que ela fez aqui durante o seu depoimento. Ela manteve essa mesma concepção. Vamos escutar o áudio 3. Mantém a sua indicação de cloroquina e hidroxicloroquina para tratamento de Covid? Eu mantenho a orientação enquanto médica de que a gente possa usar todos os recursos possíveis para salvar vidas. Mantém. Vossa Senhoria, como profissional de saúde, já se vacinou? Ainda não, senador, porque no dia que a minha vacina estava agendada, eu adquiri Covid. Tá. Logo no início, Amadeu, a médica Mayra Pinheiro, que é de Fortaleza, no Ceará, ela disse que estava aqui para restabelecer a verdade. E por isso apresentou alguns pontos contraditórios com o ex-ministro Pazuello, principalmente sobre o aplicativo Tratikov, que prescrevia cloroquina inclusive para mulheres grávidas e crianças. E Manaus foi a primeira capital a testar esse aplicativo. Ela organizou essa ida do ministro da Saúde na época à capital. E ela explicou que o aplicativo em nenhum momento foi hackeado, como disse Pazuello. Vamos ver. Não posso falar sim ou não, senador, porque eu preciso explicar para o Brasil o que é o Tratikov. Não, doutora, não, isso não me interessa. Não, senador. Explica para o Brasil. Não, doutora, não. Senador, Doutora, eu preciso, as pessoas não sabem o que é isso. Não interessa, doutora. Não, presidente, interessa, presidente. Não interessa, não. Claro que interessa. Interessa ela me responder o seguinte. Ela não está no vestibular, não, presidente. Peraí, doutor. Vossa Excelência, sim ou não? Vossa Excelência vai falar na hora que for da sua vez. Agora quem está falando sou eu. A senhora criou o Tratikov ou não? Quem criou Respeite os senadores. a plataforma foram os técnicos da minha secretaria. Então o Pazuello mentiu. Mentiu, novamente. Não, só mentiu. Põe Não, aqui. ele falou que foi a senhora que desenvolveu e operou. Isso. Senador Renan, ele deve ter dito que foi eu, porque eu sou a secretária, mas eu não sou técnica. O aplicativo foi pela situação que se encontrava o Amazonas. Isso, então, nesse contexto, nós resolvemos, os técnicos da nossa secretaria propuseram a gente utilizar uma plataforma já existente e a gente desenvolver um construto, ou uma ferramenta, ou uma calculadora médica, como diversas que existem, como uma ferramenta de auxílio diagnóstico. Sobre isso, eu queria direcionar uma pergunta objetiva. Senador, deixa eu terminar? Sim, mas nós perguntarmos o que é que interessa a dela toda hora. Técnica de Senador Renan com a palavra. Não interessa. Senador Renan com a palavra. Olha, Amadeu, não pegou aí a parte, mas ela falou exatamente que esse aplicativo nunca foi hackeado, houve uma perícia e o perito constatou que o que houve foi uma extração indevida de dados por um servidor do Ministério da Saúde. Um outro ponto divergente é sobre a crise do oxigênio em Manaus. A médica disse que não houve uma percepção de que faltaria oxigênio. Vamos ver.
Vossa Senhoria recebeu informações a respeito do abastecimento de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus e sobre a capacidade de fornecimento desse insumo ao serviço de saúde? Não, senhor. Durante o período que eu estive lá, inclusive, eu participei de visitas aos hospitais, onde foi o nosso grande choque. Não recebeu informações? Nenhuma informação durante o período em que eu me encontrava lá. Não recebeu informações. E em que momento se percebeu que faltaria oxigênio medicinal em Manaus? Não houve uma percepção que faltaria. Pelo que eu tenho de provas, né, é que nós tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins, dando conta de que haveria um problema de abastecimento